Está na hora do debate do JL. E o Jornal Litoral mergulha no tema da inteligência artificial e seu impacto no desenvolvimento do Brasil. Com a rápida evolução tecnológica global, há uma preocupação crescente de que o Brasil possa se atrasar se não ajustar sua política e estratégia de inteligência artificial. A necessidade de aumentar os investimentos em pesquisas e desenvolvimento é crítica para o país, para que ela possa acompanhar o ritmo global. Para falar sobre esse tema tão importante, eu recebo no estúdio do Jornal Litoral o diretor adjunto de pesquisa e inovação do Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão, Leandro Campelo. Tudo bem, Leandro? Olá, boa tarde, Thiago. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado mais uma vez você. E também o advogado Roberto Mohamed, também apresentador do programa Opinião. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Thiago. Tudo bom? Participe com a gente do nosso debate através do WhatsApp 1399-664-6781. Vou começar o nosso debate fazendo uma pergunta ao Leandro. Leandro, eu queria saber quais são os principais desafios, então, tecnológicos que o Brasil enfrenta atualmente para se alinhar com o desenvolvimento global em inteligência artificial. De fato, esse é um grande problema, né? O Brasil ele precisa investir muito em data centers, em sistemas de computação, pois hoje nós estamos 10 anos atrás. Um estudo recente... 10 anos? 10 anos. Um estudo recente feito pela ciência, pela Academia de Ciência, mostra que nós temos um atraso de 10 anos na área de inteligência artificial. Então, nós precisamos investir para manter as pessoas, porque, como nós sabemos, ocorre uma fuga de cérebros. Se você não tem um data center, se você não tem um sistema computacional adequado, os profissionais que se formam aqui acabam indo embora e procurando em outras áreas. Então, uma das coisas é investir na área de data center, sistemas computacional, para poder competir com outros países, né? Perfeito. Mohamed, agora, como tá os termos de regulamentação da inteligência artificial no país? Em que passo nós estamos? Estamos no zero. Zerado. Se a gente está 10 anos atrasados na pesquisa, estamos há 100 anos atrasados em legislação. Porque tornaram as decisões políticas, tornaram a necessidade de regulamentação uma disputa política. Uhum. A direita se posiciona a favor da liberdade de expressão, são os mesmos caras que sentem saudade da ditadura que tinha censura. Eu não consigo entender o contrassenso. Mas em nenhum momento a legislação quer regulamentar ou travar o conteúdo da rede social. O que nós temos que acabar, e eu acho que aí a gente vai poder ter uma confluência aí, é o anonimato na internet, que é vedado pela Constituição. Eu canso de dizer, a Constituição garante a liberdade de expressão, vedado o anonimato. Eu posso ter o direito de falar o que eu quiser, de quem eu bem entender, vou responder por isso. O que eu não posso é me esconder atrás de um avatar. Esse é o grande problema, inclusive do uso da inteligência artificial. A gente está vendo agora na crise do Rio Grande do Sul, que é uma coisa que as pessoas deviam ter vergonha de fazer isso, edição de vídeos, colocando falas que não são apropriadas. Até o velho da Havan, que é da direita, sendo vítima disso, fizeram ele fazer uma campanha, criar uma campanha falsa de ofertas dentro das lojas dele. Então a gente não pode mais admitir esse tipo de coisa. Então a regulamentação das redes sociais, da internet, que está atrelada à questão da regulamentação da inteligência artificial, é mais do que necessária. E ela nem passa perto da liberdade de expressão. O projeto em nada fala de conteúdo. O que não pode mais é as pessoas se esconderem atrás de um perfil anônimo e as prestadoras de serviço, a Meta, que é dona do Instagram, do Facebook, o Google, dizendo que não podem fornecer os dados, o endereço IP e nada daquela pessoa, porque isso garante a privacidade. Isso não é privacidade, isso é anonimato, o que é proibido pela Constituição. Acho que essa é a grande lacuna aqui no Brasil. Eu acho que essa é a grande lacuna e nós temos um problema muito sério. O direito penal não admite analogia. No civil, no direito civil, trabalhista, previdenciário, tributário, você pode fazer analogia. Você não tem exatamente a definição na lei, você vai buscar alguma parecida. O direito penal, como ele trabalha com restrição de liberdade, ele ou está definida a conduta no tipo penal, ou não existe conduta.
E aí a gente esbarra na falta de uma lei específica de crimes cibernéticos. E os delegados ficam fazendo esforço para tentar encaixar o delito do cara num tipo penal. Isso vai dar pau lá na frente, porque o judiciário vai dizer, não existe analogia no direito penal. Então, ou o Congresso se debruça para tipificar os crimes cibernéticos como eles são, ou a gente vai estar 20 anos atrás lá de fora. Nos Estados Unidos já existe uma legislação pesada em cima da questão de crime cibernético. A União Europeia ela acabou de aprovar a sua lei recentemente, né? E eles criam, para a inteligência artificial, eles criaram níveis, né? Então, se há alguma pesquisa voltada, por exemplo, a armas químicas, então é um nível elevadíssimo, vai ter que passar por conformidades, né? Então, o Brasil precisa fazer isso. Está no Senado, né, em discussão, foi adiado agora para o dia 5, né? Mas há muitas críticas em cima da regulamentação. Ela é primordial, essa regulamentação. Nós não podemos deixar a inteligência artificial crescer como está crescendo sem uma regulamentação. Nós precisamos de regulamentação, porque senão a pessoa pode desenvolver armas químicas, biológicas e não há controle sobre isso. Então, é claro, não tem como barrar a inteligência artificial, mas ela tem que ser muito bem regulamentada. Se você pegar o Sullivan, que é um dos principais teóricos que escreveu A Próxima Onda, a inteligência artificial, ele vai falar isso da questão da contenção. Você precisa conter a inteligência artificial. Ela é contida como? Uma das formas é através da regulamentação. Você criar leis, né, que é claro, que permitam a inovação, por isso que o Senado, a lei, que a PL que está no Senado, ela tem sido criticada, ela recebeu várias sugestões de modificações, principalmente na análise voltada para essa falta um debate, falta o quê? Inovação, educação, isso precisa estar na lei, né? E como controlar esse avanço que é crescente, cada vez maior da inteligência artificial. Tiago, você sabe que é engraçado, muitas vezes, as pessoas acham que inteligência artificial elas associam com um videozinho do TikTok. Esse é o lado mais pueril da inteligência artificial. Ele pode até ser usado para fazer o mal, mas o grande problema é o seguinte, quando criaram os supercomputadores, estamos falando aí do final dos 60, anos 70. Isso, 60, 70. Né? Eles eram capazes de coisas para a época absurdas em termos de velocidade de cálculos, mas você precisava do ser humano atrás do computador, na frente do computador, imputando os dados, dizendo quais os cálculos que ele queria. A gente foi evoluindo e quando é que a inteligência artificial nasce? Não é no videozinho do TikTok. É no momento em que ela começa a ela mesma propor os elementos de cálculo que vão ser usados para fazer o cálculo. Ou seja, o supercomputador passou a prescindir do ser humano. Eu acho isso extremamente perigoso. Eu não vou nem cair na teoria da conspiração dos filmes como O Exterminador do Futuro e coisas... Mas a gente hoje está bem próximo disso. Sim. Eu ouvi uma entrevista de um oficial da FAB falando sobre a questão de inteligência hoje, militar. Ele disse, se você quiser, você faz o piloto ser um mero motorista de Uber e o avião faz tudo. Os nossos aviões já estão sendo preparados para trabalharem com inteligência artificial. Os Estados Unidos estão investindo muito pesado nisso, né? A gente fala de drone, mas na verdade tem um filme até que fala sobre um caça que voa sozinho e tal. Eu não lembro o nome dos 3 atores que fazem. Só que aquilo já existe, o projeto. A inteligência artificial hoje ela já venceu militares treinados numa guerra de aviões, né? Então você vê como isso vai cada vez mais, né, deixando a gente preocupado. Mas é isso, hoje o Brasil não pode pensar no medo, né? Você tem a inteligência artificial, mas você tem que superar o medo, né, e traçar um caminho para seguir. E esse caminho ele tem que vir com investimentos. Nós temos uma pós-graduação robusta no país, mas que precisa de investimento. Hoje o investimento ele é muito pequeno. O professor Virgílio Almeida, do UFMG, esteve recentemente no Planalto, trazendo conselhos voltados para o que nós precisamos fazer, né? E isso é que o governo precisa entender. A necessidade de investimentos, a necessidade de você manter os cérebros aqui no país, porque senão eles vão embora. O país é grande, ele tem um mercado para isso, mas o Brasil também não vai conseguir fazer isso sem o Sul Global. É necessário, né, essa parceria com outros países, né? A Arábia Saudita, por exemplo, fez uma feira agora em março, no meio do deserto, onde tinham 200 mil pessoas, criou um fundo de bilhões de dólares, né, para atrair o quê? Empresas. $1 bilhão só para startups, para ficarem lá, vão receber dinheiro para pesquisar. Então, quer dizer, sempre foi
a dona do petróleo, né? E agora eles já estão enxergando, o reino lá já enxerga mais para frente. Eles querem ter inteligência artificial. E investimentos eles já estão fazendo à frente os Estados Unidos e a China. Agora, em relação ao Brasil, especificamente o Brasil, você acha que falta investimento, principalmente nos centros de pesquisa, nas universidades? Faltam investimentos, né? Hoje as bolsas são baixas, né? Mas não só investimento, como eu falei, você precisa de data centers, você precisa de sistema computacional, e o Brasil é importante, porque o Brasil tem uma matriz energética diversificada. E o que a matriz energética tem a ver com isso? Tudo, porque para você manter um data center, manter um sistema computacional, você precisa de muita energia. Certo. Né? Hoje, por exemplo, no Google, a inteligência artificial desenvolveu uma forma de economizar 40% de energia do data center, que nenhum ser humano conseguiu fazer. Então, o Brasil ele tem que fazer parcerias internacionais, porque o investimento é muito alto, mas a gente não pode ficar sem esses investimentos. E, além disso, como eu falei, tem que manter os cérebros aqui. Os cérebros não podem fugir do país. Então, se você não tiver sistemas para trabalhar, se você não tiver bons salários, bolsas, a gente não vai conseguir atrair os maiores pesquisadores. E os nossos melhores pesquisadores, como sempre, vão procurar oportunidades nos países mais ricos. Né? E como segurar essas cabeças pensantes nesse país, Mohamed? Ele matou a questão toda. Eu vou dar um exemplo aqui que as pessoas entendem que está no dia a dia. Né? Eu até comentei com ele que ainda bem que ele não tem uma linguagem tão técnica, senão eu ia apanhar hoje. Mas eu vou dar um exemplo de um curso no Brasil que foi completamente desvirtuado e lá fora encarado como ponta em matéria de pesquisa, a Faculdade de Biomedicina. Antes associada apenas ao cara que vai ser chefe de laboratório de exames clínicos, onde você vai fazer exame de sangue. O papel do biomédico na pesquisa médica, porque os nossos médicos não são criados para pesquisa. Então, quem faz pesquisa médica é o biomédico. Se as pessoas soubessem o nível do pessoal da Santa Casa, do pessoal da USP que faz pesquisa em biomedicina, todos com pós-doutorado lá fora e proposta de trabalho para ir lá fora, você vê que eles são heróis de continuarem aqui. Bolsas baixíssimas para eles, pesquisas de ponta em termos de medicamentos, de tratamentos. Só que hoje o que acontece? Você vai numa classe de biomedicina, tem aqui em Santos, e pergunta, e todo mundo... Para onde vocês vão? 90% vai dizer que vai trabalhar com estética. Estética? Por quê? Porque sabe que se virar pesquisador vai viver com bolsa do CNPq ou da FAPESP, que é um valor ridículo, tem que ficar mandando comprovante até da farmácia. E é por isso que a gente não segura os grandes cérebros. E desvirtua até o desejo, o incentivo do aluno durante a graduação. Você tinha que ter ali pelo menos 30% focado em, não, quero ser pesquisador. E não acontece. O pessoal de TI... hoje até tem uma característica, quem contrata pessoal de TI fala muito isso, eles não querem mais ser funcionários, eles querem ser criativos, eles querem prestar serviço. Faz parte dessa geração atual e vocês dando aula devem ver isso todo dia. Sim. Mas você só segura esse pessoal se você mudar, ao invés de nomear um cara que foi fazer turismo numa estação espacial como ministro da Ciência e Tecnologia, como fez o Bolsonaro, o cara não apresentou um projeto e concordou em tirarem toda a verba dele, e aí você põe outro agora numa negociação com um partidinho para poder ter voto no Congresso, ou seja, estão fazendo a mesma coisa. É sempre um ministério usado na prateleira para dar para aliado irrelevante. Quando, na verdade, e tem um corpo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, pouca gente sabe disso, tem um pessoal concursado de altíssimo nível. Mas que se sente desanimado. Por quê? As bolsas são baixas, os projetos não são incentivados. A questão salarial nas universidades federais é o inverso. Você paga muito para professor que não faz nada e paga pouco para professor, não incentiva o professor a fazer pesquisa. Aí vai ter professor de universidade pública falando que odeia a classe média, porque a classe média não presta, mas ganha 36, 40, 50 mil por mês e não faz um projeto de pesquisa relevante. E aí você tem o pesquisador que não tem nada. Para montar um laboratório na área de tecnologia é caríssimo. Mas e o retorno que ele dá? Aí este custo que eles dizem que é caríssimo fica desse tamanho. Aqui no Instituto nós estamos montando um laboratório de inteligência artificial.
né? Nós temos algumas bolsas de pesquisa, são bolsas para aluno, mas faltam os recursos, né? Hoje faltam os recursos. Através de emenda parlamentar nós conseguimos alguma verba, mas falta mais dinheiro. O Ministério de Ciência e Tecnologia tem editais abertos, a FAPESP tem editais abertos, mas você olha o recurso comparado aos Estados Unidos, à China e agora, como eu citei, a Arábia Saudita aí como o grande player, o novo grande player na área de IA, baixíssimo, né? A gente fala lá em fundos de bilhões, né? Nessa feira foram fechados 10 bilhões de dólares em negócios. Estavam CEOs do TikTok, Instagram, IBM, estavam todos presentes, né? E o fundo é de 100 bilhões de dólares de IA na Arábia Saudita. Então a gente vê esses números, né? E compara as bolsas dos Ministérios de Ciência e Tecnologia, da FAPESP e outros órgãos, muito baixo ainda. Então o investimento, para a gente trilhar um caminho na IA, a gente precisa ter alguns passos. Investir forte, né? E tem que ser agora, porque o professor Silvio Meira, da Universidade de Pernambuco, deu uma reportagem recente e falou, nós estamos na pedra lascada. Nós estamos na pedra lascada ainda, se for fazer uma analogia com a história, né? Então nós estamos atrasados, muito atrasados aí, e não podemos perder a oportunidade de fazer parcerias com grandes empresas e com o sul global, né? Já que existe os países ricos, já avançados, a gente precisa ter parceria com os países, com os nossos vizinhos. A Índia é uma grande potência. A Índia, sim. A gente precisa ter parceria com esses países para alavancar nossas pesquisas. Eu acho que o grande futuro é a gente negociar, falta foco no Ministério da Ciência e Tecnologia e trabalhar junto com o Ministério da Educação. Esses caras querem financiar tudo, mas eles não precisam necessariamente que as pessoas vão para lá. Então o que você faz? Regulamenta no Brasil a entrada de capital e de financiamento de pesquisa, porque tem o preconceito da esquerda, né, que não acha que empresa privada não tem que se meter em universidade pública. É o contrário, é patrocínio, senão você não tem nada. Traz o dinheiro da Arábia Saudita para cá, traz o dinheiro da Índia, da China para cá, e impondo condições. A pesquisa tem que ser feita aqui e o royalty dividido. Tem que haver uma mudança. E o royalty dividido. O royalty é de vocês e é nosso. É meio a meio. Quer dizer, isso é uma lei tão simples de fazer, porque ela vai impor limites e o Brasil passa a atrair esse capital, porque cabeças nós temos. Isso é importante, o Roberto falou, manter essa divisão, porque muitas vezes a gente sai perdendo. Então, essa parceria ela é necessária, né, porque só o Brasil sozinho vai ser difícil lutar e ser um player nessa área de IA, então é importante fazer essas parcerias, mas deixando bem claro, né, nós também temos que ganhar, né, nós temos a energia limpa para a instalação desses data centers. O Brasil pode ser um país com vários sistemas computacionais e data centers, porque nós temos energia eólica, solar, né, e esses data centers eles consomem muita energia. Então nós temos que usar o que nós temos de positivo. Já que o Mohamed falou de lei, existe alguma possibilidade, por exemplo, mudar a legislação para que empresas brasileiras também investam também em universidades, centros de pesquisas, alguma coisa assim, para haver incentivo? Eu acho que tem que mudar. O problema de imposição legal, no caso das universidades federais, principalmente dos institutos federais, é mentalidade. Tem que mudar essa mentalidade, porque no Brasil existe uma rejeição do corpo acadêmico, principalmente nas universidades federais, em relação à associação com a iniciativa privada. E é uma coisa muito idiota. A Anísia, ministra da Saúde, que foi diretora da Fundacentro, no Rio de Janeiro, ela foi a primeira a batalhar contra isso, que ela fala tem que ter investimento privado. E ela deu como exemplo o quê? O Butantan, durante a pandemia com a vacina. Então, e que é a melhor vacina das que foram criadas, inclusive no mundo todo, e que é uma mostra bem clara do que é o capital privado estrangeiro, que a gente não tem, com o Instituto Público de Pesquisa. E a patente ficou dividida. Quer dizer, eu acho que é por aí que a gente tem que ir. A regulamentação, principalmente da questão da divisão da patente, autorizando que você possa trazer capital estrangeiro para pesquisa tecnológica. Hoje é importante, isso que o Mohamed fala, hoje no Instituto Federal de São Paulo nós temos a Agência de Inovação. Então nós temos hoje 41 campi espalhados por São Paulo e nós temos uma agência de inovação que fica na reitoria. E essa agência de inovação ela já fechou mais de 3 milhões em reais de parceria com bolsas para docentes e para alunos para fechar novas pesquisas com o arranjo produtivo local. O Instituto Federal ele atende o arranjo produtivo local. Então você vai para o Sertãozinho, lá é o polo de cervejaria. Se você vai para São Roque, o Instituto Federal lá é enólogo, é vinho. Né? Então nós temos mais de 3 milhões. É pouco ainda, mas a agência é nova. Então os institutos estão começando a
abrir para essa parceria. Inclusive, é uma das minhas funções. Eu faço a aproximação do arranjo produtivo local para fechar parcerias com os docentes e com a iniciativa privada para trazer o dinheiro através de fundação. Então, hoje nós temos leis, através da Agência de Inovação, que é possível trazer o dinheiro através de uma fundação e ela paga a bolsa para o docente, compra as máquinas para desenvolvimento de pesquisa, computadores, paga a bolsa para o aluno. Então, hoje a Agência de Inovação do Instituto Federal já faz isso bem e tem aumentado, captado cada vez mais. Mas eu concordo com o Mohamed. Tem muitos professores na universidade, nos institutos, que acham que a empresa tem que ir até o instituto e levar o dinheiro. Não funciona assim. O Vale do Silício não funciona assim. Então você tem lá escritórios nas universidades onde há pessoas treinadas para buscar essa parceria. Então a universidade vai até a empresa também. Hoje tem que ser assim, né? Senão o dinheiro não chega às universidades e aos institutos. Perfeito. Leandro, Roberto, tem que fazer um intervalo. O bate-papo está muito interessante. Daqui a pouquinho tem as considerações finais do debate do JL. Voltamos em instantes. Até já. 1h42, vai virar o relógio. 1h42, estamos de volta com o Jornal Litoral, debate do JL, hoje discutindo sobre inteligência artificial e seu impacto no desenvolvimento do Brasil, com o Leandro Campelo, que é diretor adjunto de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de São Paulo, e o advogado e apresentador do programa Opinião, Roberto Mohamed. Senhores, o tempo passou muito rápido. Quero agradecer demais a participação de vocês. Suas considerações a respeito do tema de hoje, Roberto, Leandro? Bom, para finalizar, então, a minha opinião é ter um investimento forte, trilhar esse caminho para que o Brasil não fique atrás, fazendo parceria, investindo na infraestrutura e nos nossos estudantes, né? Nós temos um potencial de estudantes para a área de inteligência artificial em todo o Brasil, excelentes universidades, né? Aproveitar que agora o governo também está disposto a investir nas áreas de ciência e tecnologia, então nós temos que seguir esse caminho para poder acompanhar os países mais desenvolvidos. Roberto? Eu acho que o Leandro matou a questão, a gente tem que segurar os cérebros aqui. Para isso basta uma regulamentação e uma política agressiva de captação, mantendo o direito que o Brasil compartilhe royalties daquilo que for pesquisado. Isso vai estar salvaguardando as universidades federais, as cabeças brasileiras, mas preservando os nossos gênios aqui. Com certeza, com certeza. Senhores, obrigado mais uma vez pela discussão de hoje. O Jornal Litoral volta amanhã a partir de 15 para 1 da tarde. Agradeço a sua companhia. Até terça-feira, gente. Grande abraço.